Olá, meus amigos, minhas amigas. Nos encontramos aqui mais uma vez no episódio 28 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. E Camille segue na sua jornada para encontrar respostas a respeito da Igreja, a respeito das verdades do cristianismo, a respeito dos dogmas, e tentar de alguma forma encontrar uma compatibilidade, uma ressonância entre esses conhecimentos da Igreja, esses conhecimentos religiosos e os conhecimentos científicos que ele aprendia dia após dia no Observatório de Paris, especificamente os conhecimentos astronômicos. Ele já havia dito claramente que ele não via uma compatibilidade entre o que a Igreja ensinava e o movimento da Terra ao redor do Sol. Havia uma contradição e essa contradição levava a várias outras perguntas e a vários outros questionamentos em relação aos dogmas da Igreja e às verdades científicas. E para começarmos o episódio de hoje, eu vou ler duas passagens de Camille, duas falas de Camille que retratam muito bem essa busca por respostas, esse questionamento que ele tinha em relação a essas verdades científicas em contradição com o ensinamento da Igreja. O desabamento do edifício cristão deixava em pé em meu pensamento o espiritualismo puro, que é anterior e independente dele, o de Platão, o de Descartes e outros grandes nomes. Então ele reconhece que o espiritualismo existia muito antes do advento da Igreja, formalmente instituída. Existia antes de Jesus, depois de Jesus e antes do fundamento e da fundação da Igreja Católica. Mas aqueles conhecimentos, aquele castelo sólido que havia sido construído na sua cultura, no seu coração, havia desabado. E ele então ficava com esse fundamento espiritual puro, buscando a verdade espiritual independente da Igreja e de seus dogmas, independente de qualquer instituição que ditasse regras e ensinos para as pessoas. E ele cita, curiosamente, Platão, que está presente justamente na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai trazer a teoria de Sócrates e Platão como sendo teorias altamente espiritualizadas e que já foram uma introdução para o Espiritismo. Então Camille segue essa mesma linha, reconhecendo em Platão alguém que cultivava a espiritualidade, o espiritualismo, desde muitos séculos atrás. E isso já existia, reforçando essa ideia dele de que isso já existia antes do advento da Igreja Católica, e traz também essa ideia de como esse castelo dogmático estava desabando em seu coração. E a segunda frase, abrindo aspas para ele, era um conflito dele, questionamentos dele com ele mesmo, buscando as respostas para essas questões. Ele disse assim, abrindo aspas para Camille Flammarion: me dizia algumas vezes que poderia muito bem ser verdade que o nosso desejo de imortalidade não fosse mais que uma ilusão, e que nossa morte nos destruísse completamente. O que poderia acontecer se a alma não existisse e se a faculdade de pensar não fora mais que uma propriedade do cérebro. Mas essa ideia do nada não me satisfazia também, e me parecia em contradição com o fato de que o universo não é um sistema material inerte, sem um dinamismo inteligentemente ordenado, com o espírito por princípio, e este sistema negativo não me parecia nem mais admissível, nem mais demonstrável do que o dogma cristão. Então, ao mesmo tempo em que ele não aceitava mais o dogma cristão, ele também não aceitava e não estava satisfeito com a ideia do nada absoluto, de que a vida acaba com a morte do corpo físico. Ele via no universo uma orquestra inteligentemente coordenada, que tem o espírito como regente,
e o espírito pode ser divino ou o espírito nosso mesmo, os princípios inteligentes. E isso para ele era uma verdade, era algo que ele sentia dentro dele. Então nem o dogma da igreja era suficiente mais para ele, mas tampouco a ideia do nada. Então ele faz esses questionamentos e ele era nesse momento, aos 18 anos, um homem em conflito. Ele era um astrônomo em conflito com as descobertas científicas, com as evidências astronômicas e com a sua formação dogmática católica. Mas para isso ele então procurou a ajuda de um clérigo, de um sacerdote católico chamado Monnier. E esse era um diretor da revista O Cosmos naquela época. Era autor de vários trabalhos científicos, autor de livros de cálculo diferencial, de cálculo integral. Então ele era um religioso católico oficial, um sacerdote, mas também estudava matemática, estudava o universo. E ele então abre aspas para Camille, ele faz a seguinte confissão: eu lhe confiei as confusões de minha alma, porque eu estava confuso com aqueles ensinos. Ele visita esse cardeal, esse clérigo Monnier, na sua residência. Ele trabalhava mais de 12 horas por dia, tinha essas várias publicações científicas. A sua casa era muito pequena, era um cômodo com vários livros, até alguns empoeirados. E Camille reconhece nele uma amizade grande com Charles Wolff, que era diretor de um dos departamentos do Observatório de Paris, que nós já citamos em episódios anteriores, e que também era muito cristão, que fazia suas preces no Observatório de Paris. Esse sacerdote também era amigo do grande Louis Pasteur, que também era muito religioso, o microbiologista Pasteur, que também era muito religioso. Então Camille achava que essa relação de amizade que ele tinha com outros cientistas pudesse ajudá-lo na sua busca pela verdade, ele pudesse dar bons conselhos para Camille. Camille esperava que ele dissipasse as suas dúvidas, que fizesse desaparecer as contradições entre as verdades astronômicas e os ensinos religiosos que ele havia aprendido na sua infância e na sua adolescência. Em outras palavras, ele esperava que esse sacerdote o ensinasse a colocar os ensinamentos entre a ciência e a religião de acordo com a sua consciência, em conformidade com a sua consciência. Que houvesse paz entre os ensinos religiosos e os ensinos científicos na sua consciência. Mas Camille exclama: desgraçadamente eu nada consegui. Ele chega lá para conversar com esse sacerdote e o sacerdote diz para ele que a fé não tem nada a ver com ciência. Não há nenhuma relação entre uma coisa e a outra. E que todo cristão tinha dois deveres. O primeiro era o dever de crer, simplesmente o dever de crer. E o outro era o dever de se humilhar diante do mistério, diante das coisas que não pudessem ser respondidas. Então esse sacerdote, Monnier, acreditava nisso. E ele fala isso para Camille. Mas Camille responde dizendo que ele estava convencido que duas verdades não podem ser opostas. Ou existe uma verdade apenas, ou uma dessas duas verdades estão equivocadas. E não é verdade, uma dessas verdades. E que para ele a astronomia era uma verdade. O movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento dos astros, a grandeza do universo era uma verdade. E que isso não poderia ser colocado em dúvida. E ele então cita o processo de Galileu em Roma, quando Galileu foi julgado e condenado e obrigado a negar tudo aquilo que acreditava, negar a sua crença e a sua confiança na teoria de Nicolau Copérnico, e foi obrigado a ficar em prisão domiciliar e não mais ensinar e comentar aquela teoria. E ele cita aquilo como forma de mostrar que havia uma contradição, que a igreja estava equivocada, que aquilo era uma verdade. E aí o cardeal, o sacerdote Monnier, responde da seguinte forma: não foi por suas opiniões astronômicas que Galileu foi condenado. Ele foi condenado porque buscou colocá-las de acordo com a Bíblia.
e porque ocupou-se de assuntos fora de sua alçada. Ele responde exatamente isso para Camille. E Camille, então, não concorda com aquela resposta. Ele demonstra uma certa indignação e surpresa com essa resposta do cardeal Monod. E ele então diz assim: como assim fora da sua alçada? Os adversários do sistema não diziam que o sistema era contrário às escrituras e não valia a pena sequer defendê-lo, então? E aí o cardeal responde: sim, mas isso era assunto de teólogos e não de laicos. E aí Camille retruca nesse diálogo, nessa conversa. Os teólogos estavam todos de acordo para oporem-se à verdade. Eles estavam combinados, acordados para se oporem à verdade no processo de Galileu. E aí Camille faz uma pergunta a ele: você não tem aí por acaso o livro Index, que era aquele livro que a Igreja Católica publicou, que nós estudamos nas aulas de História, com a lista dos livros que eram proibidos a divulgação, a leitura e a publicação. E foi criado, inclusive, pelo Papa Inocêncio XI. E aí Camille pega esse índex que está na casa do cardeal e mostra que lá tem o livro de Nicolau Copérnico, o livro onde Copérnico descreve o movimento da Terra ao redor do Sol, que é um título em latim, De Revolutionibus Orbium. É o nome do título, é o título do livro de Nicolau Copérnico. E aí o Camille faz o seguinte comentário: Copérnico não foi ao Index por ter feito teologia, suponho eu. Ele foi porque ele falou que era ciência aquilo. O seu livro foi proibido, a menos que fosse corrigido. O que carece de sentido, uma vez que não foi corrigido. E a igreja foi obrigada a retirar seu livro do Index, para não cair no ridículo. Camille faz essa observação. Isso não é um triunfo da ciência? Ele pergunta. E aí o cardeal responde: a igreja não pode ser jamais contrária à verdade. E Camille então continua o diálogo. Então por que condenou o movimento da Terra como herético? Se ela não pode ser contrária à verdade, por que ela condena o movimento da Terra como um movimento herético? Ele recorda mais uma vez a sentença de Roma, de Galileu, e aí o cardeal diz que aquilo que ele estava recordando sobre a condenação de Galileu não era verdade. Que Camille havia compreendido de maneira equivocada a condenação de Galileu, os motivos e as razões pelo que ele foi condenado. A igreja tem sempre razão, e isso não tem nada a ver com o processo de Galileu. O cardeal respondeu para Camille. E Camille pergunta: como não tinha nada a ver? Como a igreja não tinha nada a ver? Não era o próprio Papa Urbano VIII, ou Urbano VIII, que dirigiu a Inquisição? Sim, responde o cardeal, mas ele não atuou nesse processo como Papa. Foi um assunto puramente administrativo. Aí Camille fala uma frase que terá consequências. E depois ele se arrepende dessa frase. Quando o cardeal diz essa fala, que ele não atuou como Papa e que foi um assunto puramente administrativo, Camille retruca dessa forma: é sempre fácil interpretar as coisas quando se quer ter razão. Desgraçadamente a Terra gira, e gira hereticamente. E o cardeal tomou aquilo como uma ofensa. E ele expulsa Camille. Saia daqui imediatamente e não me traga mais essas discussões. E Camille então fecha a porta dos quartos, do aposento daquele cardeal que era seu amigo, e ele fecha vagarosamente e sai para a rua, ainda um pouco transtornado e confuso, sem ter encontrado as respostas que ele buscava a respeito desse tema. Ele faz um comentário dizendo que ele assume que exagerou no desafio, na falta de respeito com alguém
que era membro da igreja, alguém mais velho, que ele foi muito ousado e até petulante nos seus argumentos, mas ele atribui isso à sua juventude, ao ímpeto da juventude, ao ímpeto de querer saber, mas ele reconhece que ele poderia ter sido mais brando nas suas colocações. Mas ele sai à rua e ele se lembra então de um outro astrônomo que era também religioso, que também era da igreja, que tinha inclusive um escritório no Observatório de Paris e trabalhava lá em um dos departamentos, que é o astrônomo Babinet, que eles chamavam de Padre Babinet. E Babinet era um funcionário do Observatório de Paris, tinha um gabinete lá no departamento de física, e ele vai até a sua casa, que também era um lugar muito curioso, cheio de livros. Muitos desses livros não cabiam mais nas estantes, estavam empilhados ao longo da sala e do quarto simples onde Babinet morava. E Camille descreve Babinet como o astrônomo mais popular e mais querido da França naquela época. Tão popular e tão conhecido quanto Le Verrier, com a diferença que Babinet era mais querido, era mais simpático do que Le Verrier, que era uma pessoa mais fechada, mais séria, e Babinet era mais sábio, era mais amoroso e mais compreensivo. E desde a morte de François Arago, que havia sido também primeiro-ministro da França e astrônomo, né, que tem até textos dentro da codificação kardeciana como espírito, Babinet assumiu esse papel de astrônomo mais popular da França. Babinet havia escrito um tratado em 8 volumes chamado Estudos e Leituras sobre as Ciências de Observação. Études et lectures sur les sciences d'observation. E esse tratado em 8 volumes, ele foi inspirador para Camille Flammarion também escrever uma série de livros em 8 ou 9 volumes, também chamados Estudos e Leituras sobre a Astronomia. Études et lectures sur l'astronomie. Então, Babinet tinha essa influência sobre Camille e sobre as pessoas. E Camille então entra na sua casa assim que sai da residência do clérigo Monod, transtornado, ainda ruborizado, e aí ele entra na casa de Babinet e explica para Babinet o que ele estava ali fazendo e o que havia acontecido com ele na casa do cardeal, do clérigo Monod. E Babinet responde assim para ele: mas que péssima ideia você teve. Como quem diz assim, você não conhece o cardeal Monod? Né? Foi uma péssima ideia, um erro de julgamento. E ele ainda faz uma fala um pouco mais avançada. Se você tivesse 10 anos a mais, quer dizer, se você não fosse uma criança de 18 anos, um adolescente, fosse já um adulto, se você tivesse 10 anos a mais e ele não tivesse te colocado para correr, você estaria em sérios apuros físicos dentro da casa dele. Porque Babinet conhecia, então, dá a entender que conhecia essas reações e esse pensamento do cardeal Monod. E ele ainda pergunta para Camille assim: você não sabe que, assim como muitos, ele tem duas consciências? O sábio e o sacerdote não se entendem. Então Babinet, com a sua sabedoria, diz que o cardeal Monod tinha duas consciências, a consciência do sábio e a consciência do sacerdote, e que essas duas consciências não se entendiam, viviam em conflito. E era exatamente isso que Camille não queria nele próprio. Ele queria alguma coisa que fosse fora do conflito, que explicasse e desse respostas de acordo com a sua própria consciência. Ele queria aceitar e entender as coisas como algo que fizesse sentido, algo racional, e que ainda assim trouxesse essa ideia de espiritualidade, essa ideia de Deus. Então ele se aproximava cada vez mais das ideias que ele vai defender a partir deste momento. Ele teve uma longa conversa com Babinet, que o apoiou, que o aconselhou, e à noite, antes de dormir, ele fez a seguinte reflexão. Ele concluiu que a religião tinha duas espécies de partidários, de seguidores. Aqueles que eram crentes que aceitavam os dogmas como verdades reveladas, e aqueles que eram os racionais, que julgam útil a influência da religião
na sociedade, mas que não aceitam a revelação científica. Julgam a influência benéfica da religião na sociedade, são racionais, mas que não aceitam a revelação. E ele então se faz a seguinte pergunta: são verdades ou não os princípios do cristianismo? Afinal, esses princípios são reais? São verdadeiros ou não? Era o que eu queria saber. E para responder a essas perguntas, eu dediquei vários anos seguintes da minha existência, até os dias atuais, que é quando ele escreve esse texto. Esse foi o relato do nosso episódio de hoje, o diálogo de Camille Flammarion com dois clérigos diferentes, buscando resolver o conflito da sua consciência em relação aos dogmas religiosos e às descobertas científicas. Aguardo todos vocês no nosso próximo episódio da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Fiquem todos com Deus e até lá.